Este é o penúltimo episódio do curso da leitura, da interpretação da Arqueologia do Saber, obra-prima de Michel Foucault. Nós estamos no capítulo 6º, Ciência e Saber, da quarta parte, a descrição arqueológica. É o capítulo que fecha a obra, depois teremos apenas a conclusão. Então é muito importante, né? Hoje vamos falar um pouco aí sobre essa questão que o Foucault traz da ciência e saber. Este último capítulo, o capítulo 6º, da quarta parte, a descrição arqueológica, ciência e saber, é, digamos assim, o coroamento, a cereja do bolo, em que Foucault vai dar um fechamento, uma conclusão a tudo que ele abordou a respeito dessa arqueologia do saber. Deste modo, né, deste método de escavar os discursos que constroem saberes, que os saberes não estão cristalizados e parados no tempo, mas estão em constante transformação por meio da prática discursiva. São os discursos que constituem os saberes nessa vertente, neste método arqueológico de Michel Foucault. E aí, ele vai trazer primeiro, né, ele começa com a seguinte pergunta: em uma palavra, qual é a relação entre arqueologia e análise das ciências? Porque então, quando a Arqueologia do Saber é escrita, em 1969, está muito ali em voga ainda o estruturalismo, a questão desse método que teve grande foco na linguística, na antropologia. Nós temos aqui uma indicação de leitura muito boa sobre a história do estruturalismo. Temos um vídeo também, o que é o estruturalismo. E com isso, então, havia muito essa coisa das ciências estruturadas, né, em caixinhas separadas por saber, e Foucault vai questionar, né? E a arqueologia? Que relação ela tem com essas ciências? E aí esse capítulo ele é um pouco mais longo, esse capítulo 6º, e ele divide o capítulo em algumas partes. Né? Na parte A, positividades, disciplinas, ciências. Na parte B, o saber. Então ele dedica um tópico inteiro para falar disso, que ele traz no título da obra, Arqueologia do Saber. Depois ele traz saber e ideologia na parte C. Depois na parte D, os diferentes limiares e sua cronologia. E depois, por fim, os diferentes tipos de história das ciências e outras arqueologias na parte F. Então, primeiramente, ele coloca, né, nessa parte, na primeira parte, positividades, disciplinas, ciências. Ele vai aí fazer, nesse capítulo também, vai ter uma crítica da ciência como muito fechada, muito isolada. Ele prefere falar em positividades, em rupturas, em descontinuidades. E ele traz, então, já um questionamento sobre as disciplinas, dizendo assim: se chamamos disciplinas a conjuntos de enunciados que tomam emprestado de modelos científicos sua organização, que tendem à coerência e à demonstratividade, que são recebidos, institucionalizados, transmitidos e às vezes ensinados como ciências, não se poderia dizer que a arqueologia descreve disciplinas que não são efetivamente ciências, enquanto a epistemologia descreve ciências que se formaram a partir ou a despeito das disciplinas existentes? Podemos responder negativamente a tais questões. A arqueologia não descreve disciplinas. E depois ele fala, né, que descreve, faz a descrição das positividades. E aí ele traz até como exemplo a história da loucura, em que traz aí, né, em que há essa definição da disciplina psiquiátrica, mas que na sua definição de loucura ele não vai estar preso ali, né, nessa disciplina como uma estrutura fechada. E na página 202 coloca assim: as formações discursivas não são, pois, as ciências futuras do momento que ainda inconscientes de si mesmas
se constituem em surdina. Não estão, na verdade, em um estudo de subordinação teleológica em relação à ortogênese das ciências. Deve-se dizer, então, que não pode haver ciência onde há positividades e que essas, onde podemos descobri-las, sempre excluem as ciências. Ele vai dizer, né, que para o Foucault, a constituição de disciplinas, de saberes, está ligada com a formação discursiva. Então, são essas formações discursivas, né, essa formação dos discursos que vão definir saberes de uma época, de uma cultura, de uma sociedade. Depois ele traz, então, o saber distinguindo sempre, né, como formas de conhecimento, né? Não é esse conhecimento, então, o saber, porque na arqueologia do saber não é um saber institucionalizado, é qualquer saber, né? As coisas ditas, as coisas não ditas, o discursivo, não discursivo. E aí ele traz também como positividades que analisar positividades é mostrar segundo que regras uma prática discursiva pode formar grupos de objetos, conjuntos de enunciações, jogos de conceitos, séries de escolhas teóricas, que são aquelas categorias, aquelas regras de formações que nós vimos na primeira parte. Então a gente tem aí essas formações, essas regras que seguem, que vão dizer, né, quando a gente vai analisar as positividades, analisar um saber, essa desconstrução que a gente faz através dessas regras de formação, os conceitos, as escolhas teóricas, as formações discursivas, a formação dos objetos. E ele faz questão de definir o saber da seguinte forma: é esse conjunto de elementos formados de maneira regular por uma prática discursiva indispensáveis à constituição de uma ciência, apesar de não se destinarem necessariamente a lhe dar lugar, pode-se chamar saber. Então, quer dizer, o saber não é formado só por conhecimento, informação. O saber é formado por crenças, por opiniões, por contraposições, né? Por rupturas, que as rupturas principalmente é que vai dar o mote do saber, né? E aí eu coloco que o saber vem do discurso quando ele diz a arqueologia percorre o eixo prática discursiva, saber, ciência, que ele fala anteriormente, né, da questão da questão da positividade, e diz que enquanto a história das ideias encontra o ponto de equilíbrio de sua análise no elemento do conhecimento, encontrando-se assim coagida a reencontrar a interrogação transcendental, a arqueologia encontra o ponto de equilíbrio de sua análise no saber, isto é, um domínio em que o sujeito é necessariamente situado e dependente, sem que jamais possa ser considerado titular, seja como atividade transcendental, seja como consciência empírica. E eu tirei como lição nessa parte que o saber está por toda parte, quando ele diz: o saber não está contido somente em demonstrações, pode estar também em ficções, reflexões, narrativas, regulamentos institucionais, decisões políticas. Porque havia uma coisa, né, que aí é a crítica que ele faz à ciência, né? Os cientistas é que detêm o saber, os cientistas é que detêm, e aí seria conhecimento, e para ele não, o saber está, né, assim como o poder também, depois a análise do poder vai vir depois da arqueologia do saber, quando ele traz 1971, 72, a genealogia do poder com microfísica do poder, vigiar e punir, está pulverizado, o saber também está pulverizado, né? Em tudo a gente pode encontrar o saber. Depois ele vem falar da ideologia, e aí eu vou pular lá para a parte final, né? Porque nós precisamos entender que Foucault analisa a ideologia com objetivos diferentes do Michel Pechet. E aí ele diz assim: a ideologia não exclui a cientificidade, as contradições, as lacunas, as falhas podem assinalar o funcionamento ideológico de uma ciência, podem permitir determinar em que ponto de edifício esse funcionamento se dá. Estudar o funcionamento ideológico de uma ciência é colocá-la novamente em questão como formação discursiva. É estudar não as contradições formais de suas proposições, mas o sistema de formação de seus objetos, tipos de enunciação, conceitos e escolhas teóricas. É retomá-la como prática, entre outras práticas. Então aqui ele define ainda mais essa questão de discurso como prática. É preciso observar as práticas dos sujeitos, que depois nós vamos encaminhar aqui,
que ele vai encaminhando já para a história da sexualidade, onde esse sujeito vai estar ainda mais em voga nos estudos, né, em foco para Foucault. Depois, os diferentes limiares e sua cronologia, ele coloca 4 limiares: limiar de positividade, limiar de epistemologização, limiar de cientificidade e limiar da formalização. E ele fala que um saber se constitui quando ele perpassa todos esses limiares, né? Que seriam divisões ali, né? Divisões na epistemologia, né? Que alcança o seu grau máximo. Então é onde a gente tem um saber instituído. Depois, os diferentes tipos de história das ciências, ele coloca também 3 tipos: uma análise recorrencial, uma história epistemológica das ciências, e o terceiro tipo de análise, que é o que mais interessa, é a história arqueológica, né? Que o que se tenta revelar na história arqueológica são as práticas discursivas, na medida em que dão lugar a um saber, e que esse saber assume o status e o papel de ciência. Empreender nesse nível uma história das ciências não é descrever formações discursivas sem considerar estruturas epistemológicas. É mostrar como a instauração de uma ciência e, eventualmente, sua passagem à formalização pode ter encontrado sua possibilidade e sua incidência em uma formação discursiva e nas modificações de sua positividade. E aí ele traz o grande conceito que ele já trabalha lá nas Palavras e as Coisas. Aqui ele define episteme. A episteme seria assim a matriz do saber. E aí é onde ele vai falar, né? Ele vai usar a palavra aqui, historicidades, né? Que é muito importante. Então ele diz que a análise das formações discursivas, das positividades do saber em suas relações com as figuras epistemológicas e as ciências é o que se chamou, para distingui-las das outras formas possíveis da história das ciências, a análise das epistemes. E o que é essa episteme? Por episteme entende-se, na verdade, o conjunto das relações que podem unir em uma data época as práticas discursivas que dão lugar a figuras epistemológicas, as ciências, eventualmente a sistemas formalizados, o modo segundo o qual em cada uma dessas formações discursivas se situam e se realizam as passagens à epistemologização, à cientificidade, à formalização. Então, a episteme é o conjunto das relações que podem ser descobertas para uma dada época entre as ciências, quando essas são analisadas no nível das regularidades discursivas. Então, a episteme é a matriz da ciência, né? A matriz do saber, essas transformações que se dão aí no conhecimento de uma época, de uma cultura, de uma sociedade. Né? E o saber sempre questiona, sempre questiona a ciência, sempre questiona na arqueologia ali, esse saber se questionando, né? E aí é onde, aqui no finalzinho, já chegando mais no fim, ele vai encaminhar para a história da sexualidade, falando que não se trata mais de fazer uma história arqueológica, mas uma ética, né, desse sujeito. Como que esse sujeito se constitui eticamente? Dizendo, perguntariam se nessas condutas, assim como nessas representações, toda uma prática discursiva não se encontra inserida. Se a sexualidade, fora de qualquer orientação para um discurso científico, não é um conjunto de objetos de que se pode falar ou de que é proibido falar. Um campo de enunciações possíveis, que quer se trate de expressões líricas ou de prescrições jurídicas, um conjunto de conceitos que podem, sem dúvida, ser apresentados sobre a forma elementar de noções ou de temas, um jogo de escolhas que pode aparecer na coerência das condutas ou em sistemas de prescrição. E ele faz o direcionamento aí, então, para essa ética, porque ele já estava estudando aí o sujeito para formar a sua história da sexualidade, seus volumes, né? Os 3 volumes ali, e o 4º que é publicado postumamente. E finaliza assim: não é surpreendente em tais condições que a região mais fecunda e a mais aberta à descrição arqueológica tenha sido a Era Clássica, que do Renascimento ao século XIX desenvolveu a epistemologização de tantas positividades. Não é surpreendente tampouco que as formações discursivas e as regularidades específicas do saber se tenham delineado justamente onde os níveis da cientificidade e da formalização foram os mais difíceis de ser atingidos.
mas esse é apenas o ponto preferencial da abordagem, não é um domínio obrigatório para a arqueologia. Então, ele colocando aí essa era clássica, que é o que ele fez na História da Loucura, e trazendo então que a ciência e o saber se relacionam, mas não são coisas totalmente jungidas, né? O saber está além da ciência. A ciência utiliza-se do saber. E com isso, então, nós encerramos esse capítulo 6º, que é o último da Arqueologia do Saber de Michel Foucault, né? A quarta parte da descrição arqueológica. Estamos encaminhando o próximo vídeo, né, aí da série será a conclusão, e eu agradeço a quem esteve conosco nessa série. E se você esteve, comente, dê o seu comentário, seu feedback, diga o que você entendeu, leia a história a arqueologia do saber, é muito importante fazer a leitura do texto integral. Esses vídeos não substituem, é apenas alguns apontamentos do que eu acho, do que eu entendi, para que você também possa dizer aí o que você entendeu e juntos construirmos essa abstração, né? Abstrair o essencial da obra de Foucault, que é uma obra muito difícil, ele é muito erudito, e nós temos que fazer sempre voltar, ir e voltar no texto para a gente formar o nosso conhecimento. Se você gostou, compartilhe, dê o seu like e se inscreva no canal para que possamos continuar trazendo conteúdos da análise do discurso, linguagem para vocês.